É uma coisa complicada. Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira, às 17 horas, para iniciarmos o estudo desta obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso irmão Hermínio de Miranda. Como eu falei antes, quem tiver esses 3 livros, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Carla Schubert, e o Livro dos Médiuns, podem colocar aí na mesa que a gente vai utilizar, tá bom? Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Carla Schubert, e o Livro dos Médiuns. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos pedir... Eu vou pedir à companheira Carmen para que ela faça a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então vamos elevar nosso pensamento ao alto e pedir, rogar a esse Pai Criador, aos espíritos que nos cercam, que os espíritos protetores desse orbe, desse planeta, ainda tão carente, né, dessas verdades divinas, que possa trazer um pouco de luz a essas consciências, um pouco de paz a esses que sofrem os destinos desses desmandos. Pedimos força e coragem aos habitantes aí dessa terra de Petrópolis, com tanto sofrimento, tanta perda material, perda dos seus entes queridos. Pedimos essa força, Pai. Rogamos a esses espíritos que nos cercam, os espíritos protetores, que possam trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, serenidade para todos. Pedimos o fortalecimento das nossas mentes, da nossa intelectualidade, para que possamos desenvolver bons raciocínios e grande aprendizado com o estudo dessa tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo. Vou repetir mais uma vez, porque tem gente que entrou depois. Quem tiver o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Carla Schubert, e o Livro dos Médiuns, coloquem aí que a gente vai usar, tá bom? Então, nós estamos estudando no livro Diversidade dos Carismas, estamos no capítulo 2, que trata da mini-biografia da personagem Regina, que é uma médium que recebeu esse nome de Regina, né? Esse nome foi escolhido pelo próprio Hermínio de Miranda, para não falar o nome verdadeiro dela. E hoje nós estamos dando continuidade ao item 13, reflexões sobre a humildade. Nós já iniciamos esse estudo e hoje nós começaríamos no último parágrafo, ou melhor, no terceiro parágrafo. Mas eu vou repetir o segundo parágrafo desse item 13 para que a gente possa pegar o texto melhor. Então, no segundo parágrafo diz assim: nada disso. A primeira atitude a adotar-se, seja ou não este conselho tido como pregação, é a de humildade. Não pense que sua mediunidade vai abalar o mundo. Ele está falando para todos os médiuns, né? Isso é uma mensagem para todos os médiuns. Não pense que sua mediunidade vai abalar o mundo ou servir de veículo a revelações sensacionais. É mais fácil perder-se uma oportunidade de exercício mediúnico razoável pela vaidade do que por qualquer outro obstáculo. E mais desastroso, porque em vez de uma contribuição modesta, porém positiva, optamos pelo desacerto. Então, ele diz que é mais fácil o médium perder a oportunidade do seu trabalho pela vaidade do que por qualquer outro problema. Então, ele coloca a vaidade como o maior escolho do que problemas de família, problemas de saúde. É mais fácil perder-se pela vaidade, né? E aí ele diz, o nosso é uma oportunidade de exercício
razoável, não é uma oportunidade de exercício mediúnico espetacular o nosso. Ele diz é razoável. E essa oportunidade de exercício mediúnico razoável, a gente pode perder pela vaidade, né? Então, aqui no terceiro parágrafo, inicia assim: por outro lado, raramente a mediunidade se define com nitidez logo de início. Então, no início, dificilmente o médium vai poder definir com certeza o tipo de mediunidade dele. Se vai ser psicofônica, psicográfica, se vai ser de clarividência. Dificilmente no início fica logo acertado isso, por esta ou aquela faculdade. E raríssimas vezes ocorre tranquilamente, sem inquietações e perplexidade, as quais o médium, ainda despreparado, não sabe como esquivar-se ou controlar-se. Então, ele diz aqui que no início vão surgir, sim, inquietações, perplexidades, porque o médium ainda é despreparado, está começando, né? E ainda ele não sabe bem como se livrar ou como controlar tudo isso aí. E isso, gente, não é só na mediunidade, não. Em tudo aquilo em que somos iniciantes, em que somos noviços, eu me lembro quando eu comecei no magistério, primeiro ano, porque a gente fazia o curso normal, naquela época chamava de curso normal, mas o curso normal, os estudos do curso normal, não contemplava todas as questões com as quais nós vamos nos deparar no magistério, não é? A gente tem aquela preparação, mas quando você entra em campo, você se depara com coisas e diz assim: eu não estudei sobre isso. Eu não estudei. O que eu vou fazer? Aí você vai conversando com as colegas mais experientes, não é? Vai captando informações daqui, você faz uma pesquisa dali e usa muito da tua intuição. E vão ter o quê? Acertos e vão ter erros. No início vão ter mais erros do que acertos. Com o passar do tempo, a coisa vai se equilibrando e dali a pouco você começa a tirar de letra. Aí eu me lembro que quando eu já estava final de carreira, começaram a entrar muitas professoras novas. E a diretora, sabendo que eu já estava 20 e poucos anos de carreira, pedia para que elas viessem conversar comigo. E quando elas vinham conversar comigo, quando elas começavam a falar da insegurança delas, aí eu começava a pensar, eu digo, olha eu aí há 20 e poucos anos atrás. E eu percebendo que a insegurança delas era aquela que eu tive no passado. E aí eu tentava dar uma orientação, mas tem coisas que a pessoa precisa viver para aprender. Então, no início, eu acho que em qualquer área que você abrace, inicialmente você vai se deparar com certas situações que você não vai saber como fazer, e aí você vai aprendendo, né? Com o trabalho e com o tempo, com grande professor o tempo. E continua aqui o Hermínio. Quase sempre, nessa fase inicial, os fenômenos são de variada natureza, como se houvesse um propósito deliberado em testar várias faculdades, a fim de decidir qual delas é a melhor para aquele trabalhador específico. Então, no início, ele vai ter o média oportunidade de se deparar com vários tipos de fenômenos, e ali ele vai sendo testado para verificar qual desses fenômenos realmente irá fazer parte. Ele irá abraçar, irá fazer parte dele, né? Acresce ainda, diz Hermínio, que mediunidade equilibrada e funcional resulta de esforço. Novamente eu volto a falar.
toda tarefa que você abraça, para que ela venha a ter equilíbrio e uma boa funcionalidade, tem que ter esforço. Todo trabalho, seja ele qual for. Quem decide abraçar uma tarefa e não pensa que terá que se dedicar com afinco, com responsabilidade, é melhor nem começar. E no caso da mediunidade também. Mediunidade equilibrada e funcional resulta de esforço, cultivo, aprimoramento, não apenas da faculdade em si, mas do caráter e comportamento da pessoa. Então, é um conjunto de fatores que vai levar à conquista da mediunidade equilibrada e funcional. É o estudo, é o esforço, é a evangelização do médium, é o aprimoramento moral, é aprender a fazer renúncias, é a transformação, trabalhar muita fraternidade, indulgência, não é? Porque às vezes até dentro da própria família você não vai encontrar compreensão do porquê você ter que se dedicar tantas horas àquele trabalho. Muitas vezes é dentro de casa. Mas por que você estuda tanto? Por que você não consegue largar esses livros? Porque toda hora você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Antes era, por que você sai de casa quase todo dia para ir no centro? Agora, como você não pode sair quase todo dia para ir no centro, por causa da pandemia, por que você fica tanto tempo aí sentada na frente desse computador? Não é? Você está cansada, aí você diz aqui, mas isso aqui não me cansa. Ah, mas a sua cabeça cansa. Nada, a minha cabeça até descansa quando eu me dedico a isso, porque eu deixo de focar naquelas outras coisas, mas as pessoas às vezes não entendem. Então, é necessário esse esforço. Então, o esforço é de indulgência, de fraternidade, de paciência. Né? A gente tem que exercer essa virtude que a gente é carente, paciência, tolerância, que pelo menos comigo essa virtude eu sou meio carente da paciência, da tolerância, né? Então eu tenho que me exercitar, aprender a ser paciente, a ser tolerante, né? Fechar a boca, fechar os ouvidos, usar como Chico fazia, a água da misericórdia, né? Enche a boca de água para que você não responda a algumas perguntas ou algumas afirmações. Então, ele diz aqui, em outras palavras, é resultado de um trabalho consciente, às vezes longo, monótono, cansativo e sem o brilho a que muitos aspiram. Porque tem muita gente que quer ser. Eu já quero iniciar minha trajetória mediúnica como Divaldo Pereira Franco, como Chico Xavier. Eu quero ser uma Dona Ivone da região serrana. Entendeu? Então a pessoa quer começar assim. Não dá, né? Então vai começar sem brilho mesmo. Do jeito que você pode. E ele continua aqui, não é também para ser forçada. Aqui é outra questão. Às vezes o sujeito quer forçar porque ele quer tirar leite de pedra. Ele quer aquela mediunidade, ele quer publicar livros, entendeu? Ele quer escrever grandes mensagens, quer ser aquele intermediário dos espíritos de escola e vai por aí afora. Então, o Hermínio nos traz
Agora, uma questão de O Livro dos Médiuns, é a questão 171. Quem quiser pode colocar aí, ó. Livro LM, Livro dos Médiuns, item 171. Porque ele não colocou, mas aí a gente foi pesquisar. Então ele diz aqui, ó, a esse respeito, esclarece Kardec em O Livro dos Médiuns. Item 171. A faculdade, ele está falando agora de ver os espíritos, pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural. Muito importante essa questão 171 de O Livro dos Médiuns. Convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação, né? A faculdade de ver os espíritos. Porque se você força, você corre o risco de sofrer até uma influenciação e começar a ver coisas que não são agradáveis. Ou começar a ver coisas que não condiz com a realidade, que pode levar até uma fascinação. Então, ele diz aqui que essa faculdade é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, para evitar-se ser utilizado, né? Ser vítima da própria imaginação. E ele continua aqui. A psicografia, ainda no dizer de Allan Kardec, é a mais suscetível, né? É a mais, entre aspas, fácil de desenvolver-se pelo exercício. E aí, quem quiser anotar, pode anotar aí, Revista Espírita, março de 1859, que eu peguei um parágrafo lá que diz assim, confirmando isso que o Hermínio falou, de todos os gêneros de médiuns, o mais comum é o psicógrafo, e isso por ser a modalidade mais fácil de se adquirir pelo exercício. Está lá na Revista Espírita, de março de 1859. O codificador, voltando ao Hermínio, o codificador recomenda, pois, o desenvolvimento natural para várias faculdades. Qualquer que seja, porém, o tipo de mediunidade em desenvolvimento, é preciso que o médium, em formação, promova um severo e honesto autoexame, a fim de identificar em que aspectos de comportamento precisa mudar e que eventuais virtudes ou qualidades pessoais devem e podem ser revigoradas. Aí eu volto, né, àquela questão 919A, se eu não me engano, não é isso, né? 919A de O Livro dos Espíritos, que aí a gente percebe como essa questão ela serve para um monte de coisa, né? Deixa eu pegar ela aqui. A pergunta: concebemos toda a sabedoria desta massa, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Questão 919A de O Livro dos Espíritos. Aí o Santo Agostinho, né, vai dizer aqui, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, essa questão 919A de O Livro dos Espíritos, ela é própria para muita coisa. É o que ele diz aqui, olha, qualquer que seja, porém, o tipo de mediunidade em desenvolvimento,
é preciso que o médium em formação, eu estenderia para todos, tá? Promova um severo e honesto autoexame. É o que Agostinho diz aqui no Livro dos Espíritos, a fim de identificar em que aspectos de comportamento ele precisa mudar. Mas a gente, muitas vezes, está muito preocupado em descobrir em que aspectos de comportamento o companheiro precisa mudar. Né? A gente fica muito observando muito isso. Eu acho que a Ana Paula precisa mudar nisso, nisso. Eu acho que a Eloá está muito preocupado em que aspectos o outro precisa mudar. E não faz isso que o Santo Agostinho fala. Verifique em que aspectos nós precisamos mudar, né? E que eventuais virtudes, diz Hermínio aqui, ou qualidades pessoais devem e podem ser revigoradas, né? Fortalecidas. E para isso também, uma boa dosagem de humildade será de vital importância. Então, o médium tem que ter humildade para reconhecer: nossa, eu estou pisando na bola. Nossa, eu preciso trabalhar mais essas virtudes que eu já tenho uma sementinha, mas que ela precisa aí de um pouco mais de adubo, de água para se desenvolver, né? Essa é a orientação unânime de todos os autores confiáveis sobre o assunto. Então, ele diz que todos os autores sérios, responsáveis, estudiosos do assunto, afirmam. E aqui na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, Kardec vai trazer para a gente o título da matéria, quem quiser anotar para ler depois, é uma matéria importantíssima, a matéria completa. Coloca assim: Revista Espírita, fevereiro de 1859. Título da matéria: Escolhos dos médiuns. Bem interessante, né? Escolhos dos médiuns, quer dizer, dificuldade dos médiuns, né? Então, nessa matéria, Escolhos dos médiuns, Kardec vai dizer assim: quem se parece, ele diz assim, o provérbio, quem se parece se reúne, tem sua aplicação entre os espíritos, como entre nós, e mais ainda entre eles, se possível, porque não estão, como nós, sob a influência das considerações sociais. Contudo, se entre nós essas considerações, algumas vezes, confundem homens de costume e gostos muito diversos, tal confusão, de certo modo, é apenas material e transitória. A similitude ou a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Nossa alma, que afinal de contas não é mais do que um espírito encarnado, não deixa por isso de ser um espírito. Se revestiu momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que quando no estado de liberdade, nem por isso são interrompidas de modo absoluto. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Isso está aqui na questão 225, quem quiser pegar, 225 de O Livro dos Médiuns. 225 de O Livro dos Médiuns, no segundo parágrafo. Livro dos Médiuns, 225. Onde ele diz assim:
qualquer que seja, do capítulo 19 do papel do médium nas comunicações espíritas, 225, segundo parágrafo. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento, tá? Então, os espíritos se comunicam com outros desencarnados ou com os encarnados pela irradiação do nosso pensamento, tá? Foi o que ele diz aqui. O pensamento na revista espírita é o laço que nos une aos espíritos e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Representamos, pois, a massa de espíritos que nos envolvem como a multidão que encontramos no mundo. Para onde preferimos ir, encontraremos homens atraídos pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. As reuniões que têm objetivo sério vão homens sérios. As que são frívolas vão os frívolos. Por toda parte encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos um olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta os espíritos elevados não devem constituir a maioria. Então ele fala, né, que no nível que se encontra o nosso planeta, né, a humanidade do nosso planeta, dá para a gente perceber que essa multidão oculta, quer dizer, a multidão de desencarnados que habitam a atmosfera do nosso planeta, não devem constituir, a maioria não deve ser constituída de espíritos elevados. É uma consequência. E por que isso? Porque a maioria não é de espíritos evoluídos. Isso é uma consequência do estado de inferioridade do nosso globo. E Kardec continua: os espíritos que nos cercam não são passivos. Não são passivos, formam uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso. Olha a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Quem não lembra dela, eu vou ler rapidinho aqui. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos do mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os espíritos respondem na questão 459 de O Livro dos Espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso se nós permitirmos. Sempre é bom lembrar. Senão a pessoa vai dizer o quê? Ah, eu não tive culpa. Foi um arrastamento irresistível. Não. Se assim o permitirmos. E o próprio Kardec depois vai dizer, né? Não existe arrastamento ao qual o homem não possa resistir. Então é o que ele diz aqui. Kardec fala isso bem claro, né? Há uma população essencialmente quieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Que nos excita e nos dissuade. Quer dizer, eu muitas vezes estou com uma ideia. Ele vem e me induz, e se eu assim quiser, a mudar de ideia, tá? Que nos excita e nos dissuade, que nos impulsiona para o bem ou para o mal. Eu também posso estar caminhando num caminho errado. Aí a espiritualidade amiga vem: Rose, presta atenção.
E aí, se eu tenho bons ouvidos, opa, é verdade. E aí eu volto para o caminho do bem. Como também eu estou aqui, aí vem um cara, canta no meu ouvido. E eu gosto da serenata dele. E aí eu, mudo de rumo. E aí Kardec continua aqui. Isso é importantíssimo, que vem completar essa questão 459 de O Livro dos Espíritos. O que não nos tira o livre-arbítrio. Sendo influenciado para o bem ou para o mal, isso não nos tira o livre-arbítrio. Eu não posso dizer, eu fiz porque ele me dominou. Não nos tira o livre-arbítrio. Mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Entretanto, continua o codificador, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigem. Quando eles se aproximam de um espírito e começam a pedir aquele encarnado, vamos dizer assim, ou desencarnado, porque eles influenciam encarnados e desencarnados, para que esse faça algo contrário aos ensinos de Jesus, eles sabem muito bem a quem se dirigem e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles não estão aqui para perder tempo. Então, eles olham para uma pessoa, veem que essa pessoa está ali se esforçando, está ali com o evangelho, está ali, sabe? Ele olha assim, isso vai dar trabalho. Aí, quando ele olha para o outro lado, vê outro que está no vai da valsa. Para quem ele vai se aproximar? Ele vai buscar aquele outro. Entendeu? Eles já sabem. Quando eles partem para o ataque, eles já sabem o que aquela pessoa, praticamente a resposta daquela pessoa para a sugestão que eles vão dar. E aí o Kardec diz aqui, eles nos excitam conforme as nossas inclinações, ou conforme os germes que em nós veem. Vocês já viram aquele filme Advogado do Diabo? Tem uma cena antológica no final. Antológica. Né? Onde o rapaz, no início, ele se entregou à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, e a vida dele deu uma confusão danada. No final, ele se recupera e se liberta. Mas ele deixa uma brecha que o espírito do mal observa quando parece que tudo está resolvido, que ele está indo embora, vitorioso, grande herói. E aí o espírito do mal joga uma sementinha para ver. E aí o rapaz olha e dá aquela resposta. E aí o diabão vira-se e diz, vaidade, vaidade. Esse é o pecado que eu mais gosto. Então, a gente vê aqui. Se alguém desejar ver o filme, pode assistir, mas presta atenção na cena final. E ele diz aqui, eles nos excitam conforme as nossas inclinações ou conforme os germes. A ver, está em sementinha a vaidade. Está em sementinha. Que em nós convém e segundo as nossas disposições para os escutar. Porque às vezes a gente oferece o nosso ouvido para escutar esse canto da sereia. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Eles não encontram essa oportunidade nos homens firmes nos princípios do bem. Esse texto é muito maior do Kardec. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Quem tiver tempo, vai lá no Google, basta. Revista Espírita de 1859,
dá uma olhadinha lá no mês, mês de fevereiro, tá? Mês de fevereiro de 1859. Matéria, é o primeiro artigo do mês de fevereiro de 1859. Então não tem dificuldade. É só ir lá no índice, Revista Espírita, fevereiro de 1859. Artigo, Escolhas dos Médiuns. Leia, ele é grande, mas leia ele todo. O codificador traz uma orientação, principalmente para os médios, serve para todos, mas é fantástico esse texto, tá? Muito rico, muito interessante. Vamos voltar aqui ao nosso livro do Diversidade dos Carismas. Diz aqui, depois de sugerir exercícios respiratórios, ele está falando daquele autor inglês, Baddington, né? Então ele diz, depois de sugerir exercícios respiratórios, Baddington recomenda que se abra espaço íntimo para considerar com seriedade o efeito das virtudes sobre si mesmo. Porque esse Baddington, ele faz uma série de recomendações para o médium. E ele inclui entre elas até exercícios respiratórios. Até exercícios respiratórios. Então ele diz aqui que se abre espaço íntimo para considerar com seriedade o efeito das virtudes sobre si mesmo. E, em consequência, sobre o mundo que nos cerca. É a velha tese, diz Hermínio, de que, mudando o ser humano para melhor, também o mundo melhora. Claro, porque tem muita gente que escuta aquela frase, né? Ah, o mundo está terrível, esse mundo tem que melhorar. Mas o mundo melhora sem que os homens que vivem nesse mundo melhorem? Claro que não. Claro que não. Então, o mundo vai melhorar quando a humanidade que habita esse mundo melhorar. E aí ele continua aqui. Para o médium, informação, e ele frisa bem isso, né? Essa postura é da maior relevância. Ele está em treinamento. Gente, médium informação não é aquele que está nos primeiros anos, não, tá? Às vezes ele está com 5 anos já de trabalho. Ou até mais. Ainda é médium em formação. Que parece que é aquele que começou ontem. Então, vamos ser mais elásticos nesse médium em formação. Ele diz, essa postura é da maior relevância. Ele está em treinamento para receber na sua intimidade a visita mais ou menos regular de seres desconhecidos. Ele vai praticar o intercâmbio com os espíritos que ele não conhece. Ele não sabe quem foram os indivíduos, de onde eles vieram, para onde eles vão, o que eles querem. Não, aí ele diz aqui, ó, não se deve esquecer de que sua sensibilidade atrai para o intercâmbio individualidades estranhas à sua. Então, a gente não deve esquecer, não é? Que nós estamos atraindo para a nossa intimidade individualidades estranhas à nossa. E aí no livro que eu pedi para vocês pegarem, se vocês tiverem, Nas Fronteiras da Loucura, logo lá no início, análise das obsessões. Segunda folha, tá assim, letra A, recepção da ideia perturbadora. Segunda folha, o título é Análise das Obsessões, tá? Você abre lá, tem índice, aí tem o título, né? Tem uma introdução, Nas Fronteiras da Loucura, você passa por essa. Aí tem um trecho
psicografada, e depois vem análise das obsessões. Quem quiser vai lá no índice e já procura no índice. Análise das obsessões. Tá? É antes do primeiro capítulo. No análise das obsessões, pega a segunda página. Está escrito assim, letra A. Todo mundo achou? Quem tem o livro aí? Procura no índice, gente, análise das obsessões. Achou o título, segunda folha. Letra A. Acharam aí? No meu livro, como é antigo, é página 10. No meu, página 10. O meu é velho, né? Página 10. Então tá lá, letra A, recepção da ideia perturbadora. Diz assim o Manuel Filomeno de Miranda. Vivendo num permanente intercâmbio, questão 459 de O Livro dos Espíritos, pode até botar uma setinha aí com lápis, intercâmbio, puxa uma seta, bota aí, Livro dos Espíritos, questão 459, consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. Não apenas por processos de desforço pessoal, em que os desafetos se buscam, para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação. Assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Olha o que diz Manuel Filomeno de Miranda aqui. Assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Aí, eu vou rever aqui nesse livro Obsessão, deixo aqui aberto, o livro do Manuel Filomeno de Miranda. Vou lá no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 2, Companhias Espirituais, aonde essa questão que ela vai, essa observação que ela vai fazer, está em cima do livro A Gênese, capítulo 14, item 15, que ela diz assim, eu já li para vocês aqui, né? Ela vai fazer uma reflexão do item do livro A Gênese, no capítulo 14, item 15. Então, em cima do capítulo 14, item 15 da Gênese, ela vai dizer assim, há uma simples vibração do nosso ser. Olha como isso é pesado. Há uma simples vibração do nosso ser. Há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça. Evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, tá? Então, por um simples pensamento emitido, por mais secreto que seja esse pensamento, eu mostro a minha fotografia. Eu mostro a fotografia do meu coração. Eu revelo quem eu sou. É isso que ela está dizendo. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Aquele que é semelhante a mim vai tremer quando esse meu pensamento for emitido. E ele vai tremer e dizer, semelhante encontra semelhante. É isso aí. E ela diz aqui, ó, assim atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Isso pode ser pelo lado positivo, como pelo lado negativo. Voltando ao Manuel Filomeno de Miranda, foi isso que ele disse. Assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. E ele continua, assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa, tudo que é ocioso não é bom.
Água parada não é boa, né? Tudo que é ocioso não é bom. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra interferência. Logo ela registra o contato. E por quê? Se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia. Como ela não é disciplinada, como ela não se ajusta a um programa educativo da vontade, ela recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora, que agasalha e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques dos comportamentos pessimistas ou exaltados, que são peculiares a cada qual. Aceita a indução. Forma-se uma tomada para a ligação com a sombra, em regime de intercâmbio psíquico. Eu mando e recebo, eu mando. Ao ler isso, olha só, aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. Pergunto a vocês, quem é o responsável pela instalação do processo obsessivo? É o obsessor? Não. Sou eu. Pelo que disse Manuel Filomeno de Miranda, pelo que disse Hermínio de Miranda e pelo que disse Sueli Caldas Schubert, não há o que brigar. O responsável pelo processo obsessivo é o doente. É aquele que está demonstrando estar doente. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar, de fazer uma colocação? Porque eu acho que isso aqui é o famoso vou chorar, reclamar de quem agora? Carmen, quer falar alguma coisa aí? Essa questão, né, que nos coloca diante da nossa responsabilidade, né? Mas tem tantos casos que a gente ouve falar nos livros, né, que a gente fica pensando, meu Deus, tem alguma coisa que às vezes são, enfim, a gente sabe que são crianças, mas são espíritos adultos, já vividos, e que tem questões aí que cabe analisar. Aí eu me lembro daquele caso, daquele livro Grilhões Partidos, que é... Eu estava justamente pensando nesse caso. Pode continuar. É uma menina. Então, é uma menina ótima, doce, amorosa, que a família toda, sabe, uma harmonia, e de repente ela dá um tapa no pai no dia dos 15 anos de uma festa, tudo preparado. A gente fica assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Como é que se dá esse... Acontece de repente? Foi de repente? Não, a gente sabe que não é de repente, né? Alguma coisa nesse espírito dessa menina, mas a gente fica tão tocada assim, meu Deus, como é que pode? Né? Tudo certo, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e aquele espírito se apodera, né? Porque é uma subjugação, né? Se apodera do espírito daquela menina, que ela perde todo o livre-arbítrio dela. Né? Eu fico pensando nesse caso, quando eu vejo essas questões aí, eu penso nesse caso aí. E aí eu fico na dúvida, né? Claro que eu não fico na dúvida, mas é uma questão da gente ficar analisando, né? Justamente foi esse caso que na hora me veio agora. Quando você pegou o microfone, eu estava pensando nisso. Estava vendo até a capa do meu livro, que é uma capa bem antiga, vermelha. E eu lembro que esse caso, para mim, é emblemático.
festa de 15 anos, descendo aquela escadaria, com aquele vestido lindo. Essa história mais ou menos aconteceu nos anos 1960, nos anos 60, por aí, né? Então, imagina aquele pai com a filha única, fazendo convidando a sociedade, que era a sociedade carioca, que a história se passa no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a sociedade ali local, todo mundo lá, e ela desce lindamente, com aquele vestido de baile, as escadas. O pai, quando vai recebê-la, ela desfere um tapa violento no rosto do pai, e ali explode. Aí o pessoal diz, foi tomada. Não foi tomada. Ali foi a gota d'água que tornou o copo. É a gota d'água que entornou o copo, porque esse processo já vinha de outras reencarnações. E foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, e ali ele entornou. E também foi nesse momento, foi a partir daí que começou o tratamento para a cura da doença, que a obsessão é uma doença, não é? Então, realmente, quem não conhece, esse caso é... Vale a pena ler. Aí é que a gente... Pode falar. Aí eu me lembrei quando você falou da ociosidade, na questão da menina, certamente houve essa possibilidade, essa abertura do ócio do pensamento para que esse espírito pudesse se apoderar dela. Né? Alguma coisa houve aí. Ele não conseguiu atacar o pai, né, que de repente naquele momento, mas aí pegou a filha. Não, é uma obra que vale a pena ler, e eu li porque você mesmo falou desse caso, uma aula aí qualquer, e eu fiquei tão interessada que eu li esse livro, sei lá, em 2 dias eu devorei ele, que é maravilhoso. Essa história vale a pena. É uma cena que te toma, agora tu não sabe, vai esperar a cena, né? Mas quem não conhece o livro, não espera. Não espera, e você fica chocada. E a gente, né? Coitado, foi tomado. Não, ninguém é tomado. Não precisa. Houve ócio aí, em vários momentos aí, com certeza, da menina, e aí a gente fica pensando, uma menina tão jovem, tão inocente, tão isso, tão aquilo. É o que disse Manuel Filomeno de Miranda. Aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio. Intercâmbio é troca. Intercâmbio, eu mando os meus, ele manda, e a gente fica trocando figurinha. Intercâmbio psíquico. Esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, é maravilhoso, tá, gente? Eu recomendo, como também aquele Tormentos da Obsessão, também maravilhoso. Então, vamos voltar aqui no Diversidade dos Carismas. Esforçando-se por viver, não um clima de santidade impossível, porque nenhum de nós conseguirá viver num clima de santidade, porque nosso espírito ainda não está elevado a tal ponto, né? Então, não adianta querer viver um clima de santidade. Então, ele diz aqui, esforçando-se por não viver, não um clima de santidade impossível, mas de honesto propósito de servir. Honesto propósito de servir com o que tem de melhor em si. E é o tal do esforço que cada um tem que fazer. O que eu tenho? É isso. O que eu tenho, eu vou oferecer. Ninguém vai dizer o que tem, o que cada um tem, né? Cada um que saiba de si. Mas aquilo que tem, oferece, tá? Estará atraindo aqueles que têm afinidade com esses propósitos. E não os que ainda desarmonizados só lhe poderão criar dificuldades adicionais. Se nós, de uma forma, se tivermos um honesto propósito de servir, eu quero ajudar. Eu quero trabalhar para o Senhor, tá? Mas eu estou meio problemática, tem pouca coisa para oferecer. Não interessa o quanto você tem para oferecer. Interessa é a tua vontade de oferecer o teu óbolo para o Senhor.
você atrairá, tá, para junto de si espíritos que, como você, talvez tenham pouco, mas que estão com bom propósito. Tá ótimo? Aí ele diz aqui, ó, meditação em torno de temas como amor, sabedoria e conhecimento, escreve Buddington. E sobre os métodos para consegui-los. Devem, portanto, acompanhar todo o trabalho de desenvolvimento da mediunidade. Disciplina e dedicação, contudo, não justificam excessos, nem os exigem. Então, cuidado, né? Para não exagerar nessa disciplina e dedicação, porque às vezes a gente passa do limite. O exercício da mediunidade, desde o início, acarreta certo desgaste energético, que, embora nem sempre seja percebido pelo médium, é uma realidade que não pode ser impunemente ignorada. Tal exercício é usualmente à margem e em adição às atividades normais da vida, como trabalho profissional ou doméstico, por exemplo. Então, ele diz aqui, ó, cuidado com o exagero, que o exagero pode levar a um problema. Aí ele diz, é perfeitamente possível conjugar o seu trabalho profissional, tá? O seu trabalho doméstico. É possível conjugar tais atividades de forma que a prática mediúnica seja antes um benefício também orgânico. Então, dá para você conjugar trabalho doméstico, trabalho profissional, com a prática mediúnica, se você for disciplinado, organizado. Dá para fazer os três. Fazer dois, dá para fazer. O negócio é ter bom senso e não querer exagerar, né? Aí ele diz aqui, além, é perfeitamente possível conjugar tais atividades de forma que a prática mediúnica seja antes um benefício também orgânico, além de espiritual, pois representa uma utilização ética de energias normalmente disponíveis no médium, tá? Então, dá para conjugar, se a pessoa tiver bom senso, o trabalho, seja profissional doméstico, com a prática da mediunidade, de forma equilibrada, tá? Dá para fazer. Aí ele diz aqui, tanto é assim que faculdades embotadas, rejeitadas ou ignoradas por médios em potencial causam distúrbios, às vezes, incontornáveis. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa tem essa faculdade, mas ela, eu não vou fazer esse trabalho não, porque eu tenho muita coisa para cuidar da minha casa, o meu trabalho profissional toma o meu tempo todo, eu tenho muitas responsabilidades, não vai dar para abraçar essa tal da mediunidade. E deixa para lá. É isso que ele está falando. Pessoas que abrem mão porque acham que não tem tempo para a prática da mediunidade e valorizam mais as questões profissionais, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar do seu lazer, do que esticar o olho para a prática da mediunidade, achando que não dá para conjugar tudo. E o que o Hermínio diz, dá sim, se você for disciplinado. Aí ele diz aqui, ó, tanto é assim que faculdades embotadas, rejeitadas ou ignoradas por médiuns em potencial, aquele que tem realmente a mediunidade, aquela mediunidade, né, que o Hermínio diz que aquela, me fugiu a palavra agora, é ostensiva, pronto, é a dinâmica. Hermínio Herculano Pires diz que é mediunidade dinâmica, que é a mediunidade ostensiva que Kardec coloca. Então ele diz aqui, que esses médios que têm essa mediunidade ostensiva, quando eles abandonam essa humanidade, isso pode, diz aqui, ó, causam distúrbios, às vezes incontornáveis, tá? Porque as energias
de que os sensitivos dispõem para essa finalidade não estão encontrando seu escoadouro natural no desempenho normal da tarefa. Então, a criatura reencarnou com aquelas energias para que ele desse a elas bom uso. E aí ele não faz isso. Ele ignora essas energias. E ao ignorá-las, ele poderá sofrer consequências. Aqui, ó, são inúmeros e frequentes os casos de médiuns em potencial, é o médium ostensivo, que apenas iniciados no exercício controlado de suas faculdades, livram-se, como por encanto, de pressões íntimas, impaciências, irritações e desassossegos indefiníveis, além de assédios indesejáveis de desencarnados, que ele não sabe como controlar ou neutralizar. Então, às vezes, o médium ostensivo, que está cheio de problema, de irritações, desânimo, né? Se sentindo mal, quando ele começa a fazer esse trabalho, como por encanto, as coisas vão melhorando. Se não desaparecem, dão uma boa suavizada. E a coisa fica... Eles, nossa, depois que eu comecei a fazer esse trabalho aqui, nossa, como uma coisa melhorou. Como está tudo mais sossegado na minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, ao contrário, se o cara ignorar, podem surgir problemas mais sérios. Eu acho que todo mundo aqui já enfrentou, passou por esse tipo de coisa, né? Que vivia uma vida meio atribulada e depois que você começou a fazer seus estudos, a fazer seu trabalho mediúnico, seja lá qual for, a coisa foi serenando e você conseguiu ficar mais tranquilo. Às vezes, gente, essa coisa pode acontecer rapidamente, como pode demorar um pouquinho. Mas se a gente reparar como era a nossa vida quando tudo começou, e hoje a gente vai perceber que a gente hoje está mais tranquilo, mais equilibrado, né? E tem mais capacidade de resolver certas coisas. E ele continua aqui. Se, porém, entregar-se desregradamente ao trabalho mediúnico, aí é aquele que, sabe, ficou obsessivo no trabalho mediúnico, especialmente na fase inicial de ajustamento de suas faculdades, por certo terá problemas de saúde física e mental, acarretados por excessos no esbajamento de energias psíquicas. Também tem esse lado. Eu comecei. Aí de manhã, tarde e à noite. De manhã, tarde e à noite. Aí ele pode ter problema também. Gente, o desequilíbrio sempre traz problema, né? O nada e o tudo sempre traz problema. O bom é ali o meio, o equilíbrio. E aí ele diz aqui, é preciso, portanto, que haja uma disciplina, tempo e lugares certos para o trabalho mediúnico. Sintomas de exaustão devem ser prontamente detectados e combatidos, com um período de repouso, mudança de rotina nos hábitos, como férias e coisas dessa natureza. Está sentindo que está cansado? Dá uma paradinha. A mediunidade não é um estado patológico e não deve ser exercida à custa da aniquilação da saúde física do médium. Na verdade, nenhum trabalho, né? Nenhum trabalho deve ser desenvolvido nessa obsessão, nessa secura que tem que fazer, porque senão a gente capota. A mediunidade é, por certo, um privilégio no sentido de que constitui importante concessão ao espírito encarnado que deseja acelerar seu processo evolutivo. Então, é um privilégio. Não para o cara ficar vaidoso. Não é para o sujeito ficar vaidoso. Mas é uma oportunidade que o médium tem de acelerar o seu processo evolutivo.
servindo ao semelhante, mas não coroa e cetro a conferir poder sobre os demais. Não é para ele virar o reizinho. Não é para virar reizinho. É para que ele possa ter um instrumento que o ajude no seu processo de reparação, né? E aí ele possa evoluir um pouco mais rápido. Halo não é também halo de santidade para ser admirada ou virtude pessoal para ser louvada. É apenas uma faculdade natural para ser utilizada como instrumento de trabalho. Por que iria o telefone sentir-se orgulhoso apenas por transmitir a voz humana por seu intermédio? Interessante essa colocação desse. Se assim fosse, a televisão teria direito a uma parcela maior de vaidade, porque além da voz transmite também imagem, cor e movimento. Então a televisão, né? Opa! E olha a internet. A internet, então, hoje seria o ponto de linha, né? Que ela ali ao vivo e a cores, estamos trocando aqui. Não é também um bem que se possa adquirir como mercadoria, com embalagem vistosa, pronta para consumo, com aquele papelzinho dourado, com aquele laço vermelho, né? Não é sequer consequência natural de mais apurada sensibilidade, embora a sensibilidade seja um dos seus principais ingredientes. São muitos os que querem ser médios de qualquer maneira. Médio ostensivo, tá? É aquela mediunidade dinâmica. Tem gente que tá doida para ser médio e mal sabe aquilo que o próprio Emmanuel, no primeiro livro que ele psicografou pela psicografia do Chico, que é, o nome do livro é Emmanuel. Tá? Então, tá lá. Primeiro livro que o Chico psicografou, do orientador Emmanuel. O título é Emmanuel. Aí tem um capítulo que ele diz assim: quem são os médios? Ele diz, os médios são aqueles espíritos, os médios ostensivos, são aqueles que mais faliram. Aí o cara não tem a mediunidade ostensiva. Se não tem, é porque ele está numa boa. Se não tem, é porque ele está numa boa. Porque o Emmanuel diz, os médios são aqueles que mais faliram. E aí o cara vem com a mediunidade para dar acelerada no seu processo evolutivo, foi o que nós vimos antes. Então ele diz, grande parte, não são todos, é claro, mas ele diz, no mundo que a gente vive, é a maioria. Então ele diz, grande parte dos médios são espíritos que mais faliram. Aí o cara fica com raiva porque não tem a mediunidade ostensiva. Ele devia dizer assim, graças a Deus. Né? Então ele diz aqui, são muitos os que querem ser médios de qualquer maneira, mas não estão preparados para aceitar as renúncias e devotamentos que o desenvolvimento e a prática da mediunidade exigem de cada um. Aí é aquele detalhe, né? Eu quero ser califa no lugar do califa. Eu quero ser califa no lugar do califa. Eu quero ser califa no lugar... Mas ele não pensa no seguinte, nos encargos do cargo. Entendeu? Ele quer o brilho. Ele quer o brilho. Mas ele não pensa que tudo isso tem encargos. Ele diz, eu quero ser califa no lugar do califa. Então ele está aqui. Não estão preparados para aceitar as renúncias e devotamentos que o desenvolvimento e a prática da mediunidade exigem de cada um. Daí, muitas impaciências e até ressentimentos ou ciúmes, né? Então, ele faz até uma pergunta. Daí, muitas impaciências e até ressentimentos ou ciúmes? Serão por causa disso?
porque fulana... Aí ele vai citando aqui, né? Porque fulana tem faculdades tão notáveis e eu não posso tê-las. Porque não posso psicografar mensagens como de Beltrano ou curar males orgânicos como a cicrana. Será que vou ficar a vida inteira somente traçando rabiscos ineligíveis no papel? E a gente sabe que, infelizmente, não é? Muitos companheiros ficam assim. Ah, poxa vida, eu queria tanto ser isso, eu admiro tanto a fulana, o fulano, eu queria ser... Aí começa. Mas é aquele detalhe, gente. Por que será que fulano tem isso de forma tão evidente? Será que não precisa? Hoje eu e Denise estavam falando isso, né? A dupla. Por que a dupla? Por que não tenta? Né? É a dupla. Por quê? Porque o trabalho precisa ser dado à dupla. Ah, porque a dupla é poderosa? Não, porque a dupla deve muito. É isso. Aí o outro quer estar no lugar da dupla. Queira não, querido. Porque tem que levar o pacote todo. Não pode levar apenas o que você está vendo. Quando você vai no teatro, você vê no palco os artistas trabalhando a cena, mas você repara que atrás deles tem uma cortina. Todo teatro atrás tem uma cortina. E atrás dessa cortina tem muita coisa. Então não foi só o artista chegar no dia do espetáculo, subir ali e começar a falar. Teve muitos meses de ensaio, de às vezes briga, discussões, preparo, renúncia, cansaço. Quando você vai estrear uma peça, às vezes você para e pensa, nossa, há 6 meses que eu estou ensaiando, preparando para esse dia que vai ao ar, vai estrear a peça. Quanto tempo tem de preparo nessa história? De acertos e desacertos. Aí o cara quer levar só a cena para casa. Vai não, querido. Tem que levar tudo que está nos bastidores também. Entendeu? Então a gente não tem que ter inveja. Aquela criatura, ela tem o que ela precisa. Por causa de pontinho, 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 pontinho. Você não tem esses pontinhos dela. Então fica aí na tua. Ele precisa disso para se melhorar, né? Então, essa nossa aula, nós vamos parar aqui. Aqui o Em Verdade, se eu não me engano, é dia 3, a próxima quinta-feira, né? É dia 3. A próxima quinta-feira. Aí a gente vai continuar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse nosso estudo, gente? Sobre essas reflexões que nós fizemos aqui? Não tem nada para ser dito? Então, tudo bem. Eu acho que ficou bem claro, né? Não, eu queria comentar só essa parte aqui que você leu antes sobre a questão dessa disciplina. Esse parágrafo grande aqui sobre as faculdades embotadas nesse momento da pandemia, muitos médiuns, sabe? Acho que, olha, acabou, não preciso mais nada, dar conta só no estudo, tarará. Gente, eu vou tirar uma foto aqui e eu vou mandar para muita gente que acha que não precisa mais nada. Olha, já está dando conta, e aí depois a vida dá um enguiço danado e
vai saber exatamente isso, que precisa dar uma escoada, como ele fala bem aqui, né? Da questão de escoar essa energia, essa... Enfim, eu não estou achando bem o lugar. Mas eu fiquei pensando, eu não tenho essa mediunidade ostensiva, não, mas tem muita gente que acha que nesse momento da pandemia, que houve essa parada toda, que vai ficar por isso mesmo. Não, a gente e aí vai embotar. Na rua. Complicado. Você vai encontrar meios, formas de trabalhar. Porque aí a pessoa, foi muito bom você falar isso, porque a pessoa, muita gente ficou desesperado quando veio a pandemia, é o seguinte, gente, agora eu não posso mais trabalhar, acabou a mesa mediúnica, então nós estamos aí praticamente 2 anos. Os espíritos vão ficar abandonados, vão ficar desesperados, e não vai ter... E eu que sou médium, psicofônico, eu que sou doutrinador, o que eu vou fazer, meu Deus? Não, você tem trabalho a realizar. É só olhar em volta. É porque às vezes a pessoa não quer virar o pescoço com medo de pegar torcicolo. Eu vou fazer assim, torcicolo. Só que se ele ficar com a cabeça só assim, vai dar problema na cervical. Então, olha à sua volta que você vai ver o trabalho que você tem a realizar. E você vai... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca trabalhamos tanto quanto nesses 2 anos. Nunca trabalhamos tanto. Tem que ser feito. Cada um, do seu jeito, escolhe a forma de trabalhar. E foca nesse trabalho. Eu faço trabalho, eu vou lá... Por exemplo, nós temos aqui esse problema todo aqui em Petrópolis. Como é que eu posso ajudar? Você ajuda do jeito que você quer. Você pode fazer grupo de oração na sua casa, né? Combina com 2, 3 companheiros, pode ser pela internet, pode até não ser, diz assim, ó, por exemplo, Ana Constantina e Deína Verinha, toda quinta-feira, 10 horas da manhã, cada uma de nós vai pegar o Evangelho, vamos abrir no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 2. Vamos ler, fazer uma reflexão. 15 minutos. Aí a Ideína na casa dela, a Aninha na dela, eu na minha, naquela. Não precisamos nos comunicar. 10 horas eu abro lá o Evangelho, capítulo 6, itens 2, 3, 4. Leio, faço a minha reflexão, faço a minha apreciamento. 10, 15 minutos. Estamos trabalhando. Porque aquelas 4 pessoas estão sintonizadas. Ó, vamos fazer uma prece com esse objetivo. Nossa prece para os nossos irmãos que estão em sofrimento lá na cidade de Petrópolis. Cada um na sua casa. Como é que nós nos comunicamos? O Espírito se comunica é através da irradiação do pensamento. Não precisa nem se ver pelo computador, cada um no seu cantinho, na sua casa, naquele horário, fazendo aquela reflexão do Evangelho, dentro daquele tempo determinado. Todo dia você está trabalhando, porque a espiritualidade diz assim, toda vez que você abre o Evangelho, faz a leitura de um trecho e faz uma reflexão sobre como isso pode ajudar você a melhorar e pedindo a Deus que aquelas boas vibrações possam auxiliar os que sofrem, a espiritualidade superior socorre o espírito desencarnado em sofrimento. Imagina, como diz a querida Joana de Ângeles, se um dia por semana o culto no lar é muito bom, imagina se a gente fizesse todo dia. É lógica. Se um dia o culto no lar já tem um resultado maravilhoso, imagina se você fizer o culto no lar todo dia. Imagina se você faz uma reunião dessa para que as energias ali sejam em benefício do outro. Gente, já pensa, você está fazendo não é para você, é para o outro, seu semelhante. Gente, olha isso. Aí o sujeito diz, eu não tive mesa mediúnica.
Eu não estou trabalhando, eu não posso lá, não posso praticar caridade, porque eu vou na reunião mediúnica. Tem muita gente que diz, eu vou para a mediúnica para praticar caridade. Então, me fechou a mediúnica, eu não posso praticar caridade. Então, a gente pode ajudar de N maneira, gente. Mas tem que pensar, né? É o bom senso. Bem, gente, vamos encerrar aqui, que daqui a pouco, a 10 minutos, 18h30, nós temos ensino de Jesus, oportunidade de trabalhar e refletir no amor de Jesus, não falta, tá bom? Então, eu vou pedir aqui para nossa irmã Verinha Eckhart, que está dando um beijinho de tchau, tchau, ela fazer a nossa prece de encerramento. Levando nossos pensamentos ao Pai, temos por mais essa tarde de estudos, por esse grupo de estudos, e que possamos vibrar no bem, vibrar em amor, saúde, paz, tranquilidade e equilíbrio por todos esses nossos irmãos sofredores, não só de Petrópolis, mas todos os locais onde o amor do Pai se faz necessário. E também em nós, que possamos nos equilibrar, unir nossos pensamentos e que estejamos com as nossas mentes receptivas a todos esses ensinamentos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus amigos, a 18h30 em ponto, estamos brincados para os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus sobre o qual nós mandei. Então, vamos lá.